Para mim é uma honra, para mim e para minha esposa, estarmos aqui com vocês e a gente poder gastar esse tempo estudando a palavra de Deus num assunto tão sério, num assunto tão abençoador, num assunto tão bíblico, que é a enologia e a liturgia. Nós temos... legal. Obrigado, querido. Nós temos vivido um tempo muito complicado em relação a culto, porque Deus, Ele tem deixado o lugar central em muitos cultos. E o homem tem assumido esse lugar em muitos cultos. E nós precisamos, queridos, olhar para a palavra de Deus e ver a seriedade que é prestar um culto ao Senhor, ver a seriedade que é uma liturgia, ver a seriedade que é o uso da música para a honra e para a glória do Senhor, para a edificação da igreja do Senhor. Portanto, é um tema muito oportuno e a gente precisa olhar com muito temor, com muito tremor. Como eu planejei esse curso? Nós vamos, como ele envolve enologia e liturgia, eu vou trabalhar com vocês a música a partir do Velho Testamento. Nós vamos ver toda a base musical enológica do Velho Testamento, do Novo Testamento. Depois eu parto para a Idade Média. A gente tem aí um vago do Novo Testamento até a Idade Média. A gente parte da Idade Média e a gente vai ver a enologia. Inclusive no nosso inário nós temos os hinos que vão desde a Idade Média até o século XX. Então nós vamos trabalhar a música na Idade Média até a música do século XX, porque no século XXI não se inventou nada de novo, tá? Só piorou. Então a gente vai até o século XX. Então a proposta é olhar a música nesse sentido, ver essa evolução musical, ver como isso está dentro da enologia, dentro do nosso inário, do inário presbiteriano. Depois a gente parte para o culto em si. A gente volta novamente para o Velho Testamento e a gente vai do Jardim do Éden e a gente caminha para vermos como o culto ele deve ser cristocêntrico, e juntando o culto, juntando com a música, a gente parte para a liturgia, para nós entendermos como nós devemos fazer uma liturgia bíblica, uma liturgia cristocêntrica, e dentro da música, com a ação da música, da palavra, da oração e de todos os elementos culticos, e a gente vai ver essa formatação litúrgica, tá bom? Vocês têm toda a liberdade para perguntar, vocês têm toda a liberdade para acrescentar no que a gente está falando, tá bom? É gostoso isso, essa interação, essa participação. E se você for falar, se você quiser perguntar, use um microfone, por gentileza, a nível de transmissão, a nível de gravação, tá ok? Beleza, vamos começar então, lá no Velho Testamento. A gente vê que Deus, Ele ama a música, tá? A gente vai encontrar a música de Gênesis ao Apocalipse. Se a gente encontra a música de Gênesis ao Apocalipse, a gente vê que Deus tem um amor e tem um olhar muito especial para a música, tá bom? Depois, essa parte introdutória bíblica, tá? Se vocês quiserem pegar depois com o Jean, pode usar à vontade esses slides, tá bom? E fiquem à vontade aí para usá-los, sem problema. A gente vai ver a música na Bíblia, ela é dividida em vocal e instrumental. Opa, deixa eu voltar lá. Em vocal e instrumental. Eu coloquei alguns textos, mas são inúmeros textos. Esse só para exemplificar. Em cada parte que nós formos trabalhar, vai ter um texto só para exemplificar, porque na verdade são muitos textos. Mas nós vamos encontrar na Bíblia toda a música vocal
e a música instrumental. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que o Velho Testamento é extremamente mais rico, musicalmente falando, do que o Novo Testamento. Tá ok? Até mesmo por todo o contexto e constituição que nós vamos encontrar no Velho Testamento, com tabernáculo, com templo, com músicos ali que eram contratados ou estudavam e eram sustentados ali para aquele mistério. Então a gente vai ver que no Velho Testamento a música é muito mais abrangente do que no Novo Testamento. No Novo Testamento nós já vamos encontrar igrejas menores, grupos familiares, mas nós vamos encontrar a ação da música. Quando a gente chega no Apocalipse, por exemplo, nós vamos encontrar uma extensão de música ali no Apocalipse, fechando a Bíblia. Portanto, nós vamos olhar para a música na Bíblia nesse sentido da música vocal e da música instrumental. Olha a riqueza que nós encontramos com os instrumentos musicais. Nós vamos encontrar na Bíblia instrumentos feitos de madeira. Nós vamos encontrar instrumentos feitos de bronze, instrumentos feitos de prata, instrumentos feitos de chifres, e os chifres, dependendo do tamanho do chifre, ele dá um som mais agudo ou um som mais grave, tá ok? Nós vamos encontrar instrumentos de corda, e nós vamos encontrar muitos desses instrumentos inventados por Davi. Quando a gente olha para Davi, nós vamos ver em Davi um músico completo. Um homem que era compositor, era cantor, era instrumentista e ainda inventava instrumentos musicais. Então a gente vê em Davi um músico completo na Bíblia. E aí a gente vê essa variedade de instrumentos musicais, né, de origem desses instrumentos musicais, e todos eles nós vamos encontrar neles uma participação no culto. Agora mesmo a gente vai ver lá no primeiro livro das crônicas, no segundo livro das crônicas, nos cultos que foram prestados ali, tanto no tabernáculo como na inauguração do templo, e nós vamos encontrar uma representatividade desses instrumentos musicais. Então, à medida que a gente for trabalhando, a gente já vai tirando algumas conclusões para a música hoje, aquilo que a gente faz na música hoje. Então, a igreja, num determinado momento, quando a gente for trabalhar a transição da Idade Média para o período renascentista, a gente sabe que os reformadores, eles ficavam muito preocupados, logo que se deu a reforma, de qualquer ligação que houvesse com a Igreja Católica Romana, né, com aquela idolatria, e a música entrava nesse aspecto. Então nós vamos encontrar, ali no início da reforma protestante, uma certa simplicidade musical, justamente não por Calvino achar que era proibido usar X instrumentos musicais, mas para não fazer essa conexão com aqueles cultos idólatras que estavam acontecendo com a Igreja Católica Romana. Mas a gente vê no Velho Testamento uma representatividade instrumental muito grande no culto, na adoração e no louvor a Deus. Isso cai por terra, queridos, que existe instrumento sacro e existe instrumento não sacro, tá ok? E nós vamos ver agora mesmo o que existe. Então não existe instrumento sacro. A partir da Idade Média, se colocou que o órgão, por exemplo, que era usado na Idade Média, era considerado um instrumento sacro. Quando a gente chega lá no período clássico, onde é inventado o piano, colocou-se também que o piano era um instrumento sacro. Então, as coisas dificultaram muito no século XX, ali pela década de 70, quando instrumentos musicais começaram a entrar na igreja. Então, eu estou com 61 anos, então na década de 70... ali, final da década de 70, entrando a década de 80, nós introduzimos na igreja a bateria e a guitarra. Foi a mesma coisa de introduzir o demônio dentro da igreja.
Alguns presbíteros falavam, o demônio está tomando conta da igreja. Porque instrumento que agrada a Deus é o órgão e o piano. Então eu estou mostrando essa variedade, agora mesmo nós vamos discutir a respeito desse assunto, para nós vermos que existe uma representatividade de instrumentos de sopro, de instrumentos de corda, de instrumentos de percussão, diante da Arca da Aliança, numa adoração cultica a Deus, e num ápice ali, quando há a inauguração do templo ali por Salomão.